Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Como o presbítero já disse, hoje eu estou acompanhado. Ontem a Fernanda, como eu avisei, ela estava num congresso relativo lá ao trabalho dela, ela é professora. Queria que ela passasse um pouco de vergonha. Esse sorriso eu entendo, então fica um pouco em pé, Fernanda. Fernanda, pode sentar, viu? Valeu. Depois ela vai conversar comigo, não faça mais isso. Mas é brincadeira, ela não tem muita vergonha, não. Mas mais uma vez, estamos aqui. Ontem nós estivemos, e ontem foi um estilo de palestra, Nós falamos sobre cosmovisão cristã e idolatria, de maneira assim bem geral, uma introdução ao assunto. Hoje nós estamos na Escola Bíblica Dominical, então aqui vai ter um tom. Hoje eu não vou fazer uso dos slides, normalmente eu faço. Vai ter um tom, é um misto de devocional, porque eu vou expor, a ideia é que eu vou expor um texto, Eu vou destacar algumas verdades de um texto, mas ao mesmo tempo, como se trata de uma aula, eu gostaria que os irmãos tivessem a liberdade de levantar a mão e fazer algum tipo de questionamento, levantar alguma questão, destacar alguma outra impressão sobre o texto. Com aquela regra que eu estabeleci ontem, perguntas fáceis, não perguntas difíceis. Claro que é uma brincadeira, alguma que a gente não souber. Mas a ideia é que nós vamos estar expondo um texto, destacando algumas questões, levantando algumas perguntas que eu creio que o próprio texto ele nos ajuda a responder. Então, mais uma vez, eu agradeço os irmãos pela receptividade, o conselho da igreja, por ter nos convidado a participar desse processo. E, mais uma vez, nós pedimos a direção de Deus em tudo que vai acontecer, tanto na questão da eleição, quanto especificamente hoje pela manhã. E eu quero que você abra, por favor, a Bíblia em Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12. Ontem me apresentando, eu sou mineiro do sul de Minas, a Fernanda não, a Fernanda é paulistana, Inclusive, quando eu vim para São Paulo em 2011, vim para estudar no JMC, e ali eu conheci a Fernanda, em 3 meses, nós namoramos 3 meses, aí com 3 meses eu pedi em casamento, aí mais 6 meses já estávamos casados, foi bem rapidinho, mas nós já não éramos assim, então, nós não tínhamos mais 16 nem 17 anos, A gente casou um pouco mais tarde, e já são 6 anos de casado, indo para o 7º, acertei. Quando não acerta é complicado, vocês sabem disso. Lucas, capítulo 12, do versículo 13 até o 21. Um texto conhecido, que eu quero novamente, os irmãos novamente vão reler e nós vamos meditar nas verdades aqui. Lucas 12, 13 a 21, eu vou fazer a leitura. Ou melhor, vamos fazer a leitura de forma alternada, para que os irmãos não fiquem só eu falando. Lucas 12, eu vou começar no 13, e assim nós vamos alternadamente até o 21. Lá nós lemos assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Em nome de Jesus, suplicamos a Ti, ó Pai, a Tua direção neste momento. Suplicamos a Ti, ó Espírito Santo, a iluminação, para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou. Pedimos a Ti, ó Senhor Deus eterno, tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, imprime em nossos corações as verdades, ó Pai, presentes na Tua palavra.
Molda, Senhor, o nosso ser, transforma as nossas vidas, alimenta-nos, que possamos sair daqui, ó Pai, um pouco mais diferente, um pouco mais moldados, transformados, com os nossos corações redirecionados para a adoração ao Senhor, para o amor ao Senhor acima de tudo, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, ó Santo Deus, perdoa-nos, transforma-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero começar com 3 perguntas aqui, eu quero que você responda para você mesmo, medite nelas. A primeira pergunta é a seguinte: as nossas realizações e o que nós acumulamos durante a nossa vida, seja você jovem, criança, adolescente, ou um senhor ou uma senhora, as nossas realizações e aquilo que nós acumulamos durante a nossa vida, servem de quê quando nós encaramos a eternidade? Pensa nisso. O que você tem, o que você sabe, aquilo que você tem como legado, material ou imaterial, conhecimento, o que você sabe, né? Se você se julga inteligente, sábio, enfim, aquilo que você tem serve de quê? Tem qual valor quando você pensa não no tempo, mas na eternidade? Essa é uma pergunta. Uma segunda pergunta é: o que realmente importa quando nós pensamos na eternidade? Quando a gente pensa na eternidade, o que realmente tem importância? Eu sei que tem muitas coisas que nós gostamos aqui, na nossa vida. Não são coisas ilícitas, são lícitas. Você pode pensar em questão de esporte, questão de entretenimento, se você gosta de arte. São coisas lícitas, são coisas que de alguma forma refletem a criação de Deus. Dependendo de como você entende, pode refletir realmente a vontade de Deus em termos de aprovação dele. E você pensa, por exemplo, em esporte. A realidade esportiva, de desenvolvimento corporal, é algo que o próprio Deus criou. Claro que você pode fazer isso numa relação de adoração ou de idolatria, fazendo referência com a palestra de ontem. Mas tenta pensar, então, em coisas que você gosta do dia a dia. Será que tudo que nós gostamos realmente tem valor quando nós pensamos na eternidade? Sim, não, por quê, enfim. E a última pergunta é: quando tivermos que prestar contas a Deus, o que nós vamos levar conosco? Tem coisas que são boas, mas só valem para o aqui e agora. Não são ruins, são boas, mas não têm valor eterno. Outras não, são boas e têm valor eterno. Então a terceira pergunta: quando nós tivermos que prestar contas a Deus, e quer você acredite nisso ou não, a realidade não é transformada pelo que você crê, existe a verdade, independente de você crê ou não nela. E uma das várias verdades incontestáveis do ponto de vista bíblico é que um dia todos nós, quem crê, quem não crê, quem é católico, protestante, espírita, enfim, quem é ateu, todo mundo um dia, cada um de nós individualmente, nós prestaremos contas do que nós fizemos com a nossa vida. E quando esse dia chegar, o que a gente vai levar conosco? O que a gente leva conosco? Será que tudo aquilo que a gente acha que é importante aqui e agora, nesse dia, vai ser tão importante assim? Sim, não. 3 perguntas, a gente poderia continuar. E eu creio que essas 3 perguntas que eu considero, você pode discordar, mas são perguntas centrais, são perguntas fundamentais. Tem algumas perguntas que são interessantes, mas são periféricas, Que time que você torce, e outras coisas. Essas são perguntas que não são periféricas, são perguntas centrais. Se você leva essas perguntas a sério, é uma coisa. Se você despreza essas perguntas, você está desprezando uma questão que é fundamental. Eu creio que o texto que nós lemos de Lucas 12, 13 e 21, ele nos ajuda a responder de maneira satisfatória essas 3 questões. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, Lucas 12, 13 e 21. Lucas 12, 13 e 21, eu tinha falado errado antes. O que Jesus Cristo, antes de entrar no nosso texto, o que o Senhor Jesus Cristo já estava tratando
antes de entrar nesse texto específico nosso aqui. Que na sua Bíblia, provavelmente, né, se você está aí com a Almeida Revista Atualizada, tem um título, né, um subtítulo ali, que não estava nos originais, né, dos nossos editores. Provavelmente na sua Bíblia está escrito: Jesus reprova a avareza. É assim que deve estar escrito na sua Bíblia, né, no cabeçalho ali. O que Jesus Cristo, antes de entrar nesse assunto, porque você pode perceber aí que no versículo 13, a primeira expressão ali é nesse ponto. Ou seja, num determinado momento da conversa, ele introduz um outro assunto. Mas o que ele estava falando antes? Jesus Cristo conversava com uma determinada multidão e tratou sobre diversos assuntos. Alguns que eu vou destacar aqui para você. Por exemplo, Jesus Cristo tinha falado sobre o cuidado que as pessoas devem ter com os fariseus, né? Aquela classe de estudiosos da lei do Antigo Testamento, de modo geral, e uma das características fundamentais, né, uma das características que realmente marcavam os fariseus, era a crença de que você consegue a aprovação de Deus, não pela graça, mas obedecendo determinados preceitos. Eu consigo, se eu sou um fariseu, uma das características do comportamento farisaico é acreditar que é o legalismo. E o que é o legalismo? Legalismo não é acreditar que a lei de Deus ainda vale para a gente hoje. Isso não é legalismo, porque a lei de Deus ainda vale para nós hoje, né? Ela tem, principalmente quando nós pensamos na lei moral de Deus. O comportamento legalista é aquele que diz que você consegue a aprovação de Deus se você, de repente, segue algumas normas na sua opinião, né? Você estabelece que para entrar no céu você tem que obedecer algumas determinadas leis, e se você acha que você consegue, então pela lei você consegue ser salvo. O comportamento essencial de um legalista é achar que pela obediência da lei eu consigo merecer o favor de Deus. E Jesus Cristo fala, ó, fique esperto com essa turma aí. Cuidado com o ensino dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. E nesse caso, o fermento, nesse caso, é no aspecto negativo. Porque se você deixa entrar um pouquinho de fermento no seu sistema, né, na sua cosmovisão, esse pouco de fermento misturado vai influenciar a massa toda, né? Porque cristianismo ou é 100% Cristo ou não é cristianismo. Não existe essa de, ó, eu sou cristão, mas no meu sistema religioso é Jesus Cristo 99,9. Para mostrar que realmente sou cristão, ele toma conta de quase toda a minha vida, 99,9. Mas eu acredito que tem um 0,01 que de algum ismo humanista aí. Isso não é cristianismo. Ou é 100% Cristo, ou é 100% a obra que Cristo fez na cruz, ou é qualquer outra coisa, mas não é cristianismo. E Jesus fala, ó, cuidado com os fariseus. Jesus também tinha falado, né, para aquelas pessoas lembrarem-se de temer, não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode pegar o corpo e a alma e jogar no inferno. Esse é que você deve temer. Outras coisas que Jesus tinha ensinado, para aquelas pessoas deveriam se lembrar de darem um testemunho fiel sobre Jesus Cristo. Outras, aquelas pessoas deveriam se lembrar de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, porque de modo simples, mas fundamental, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de você consciente e insistentemente dizer não, não, eu não quero, eu não acredito, eu não quero, eu não creio. E a pessoa que consciente, insistentemente e finalmente diz não à obra do Espírito Santo, e a obra do Espírito Santo consiste fundamentalmente em converter aquela pessoa, para esse tipo de pecado não tem perdão. Porque a pessoa diz não, 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 consciente e finalmente o não. A pessoa, para esse tipo de comportamento, não. Porque a gente sabe que arrependimento e fé são características inegociáveis de uma pessoa salva. Não existe ninguém que é salvo se não se arrepender e ter fé. Ok, a mesma Bíblia que diz que você tem que se arrepender e ter fé, é a Bíblia que diz que a fé é um dom, e o arrependimento, ninguém consegue se arrepender por si mesmo. Mas cuidado para não cair nos extremos, né? Cuidado para não cair nos extremos. A Bíblia, tudo isso é graça, mas ao mesmo tempo ninguém vai para o céu se não se arrepender e não ter fé em Jesus Cristo. As duas coisas ao mesmo tempo. E por fim,
aqueles irmãos foram lembrados de... Aqueles irmãos, não, nem todos ali, não dá para a gente falar que eram pessoas convertidas, mas aquela multidão para quem Cristo dirigia suas palavras, antes do nosso texto, elas foram lembradas de que deveriam confiar em Deus, principalmente nos momentos difíceis, porque nos momentos difíceis o Espírito Santo as auxiliaria sobre como elas deveriam agir e sobre como elas deveriam falar. Então esse era o contexto. Jesus Cristo, perante uma multidão, a gente não sabe quantas pessoas tinham ali, mas perante uma multidão, ele tinha falado sobre tudo isso daí, até que, aí chega o nosso texto, versículo 13, nesse ponto, em determinado momento da fala dele, né, perceba lá o 12, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer, aquilo que eu acabei de falar. Segura a ponta aí. Fique firme nas dificuldades. Confie em Deus e confie que o Espírito Santo vai os auxiliar sobre como você deve agir e sobre o que você deve falar. Aí, depois do 12, vem o 13. Nesse ponto, e aí começa esse diálogo que nós temos aqui. Então eu vou reler o 13, por favor acompanhem. Versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. E o que ele falou? Vamos todo mundo ler isso daqui? Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Perceba que a princípio não tem nada a ver com o que está acontecendo. Imagina só, na multidão, Cristo falando tudo isso que eu lembrei com vocês, e aí levanta alguém, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. E quando a gente analisa com uma certa atenção os diálogos que as pessoas tinham com Cristo e que Cristo tinha com as pessoas, muitas vezes tem uns papos desse jeito. Cristo está falando uma coisa, aí alguém levanta uma outra coisa que aparentemente não tem nada a ver. E o contrário também, perceba, e aqui vai acontecer isso. Alguém faz uma pergunta para Cristo e Cristo responde de uma maneira que aparentemente não tem nada a ver. Aparentemente não tem nada a ver, mas obviamente tem. Tudo que Cristo falava tinha um propósito e uma finalidade perfeita. Tudo, absolutamente tudo. Então aqui eu quero que você grave esses 4 pontos aqui. Você tem um pedido desse homem, e aí depois você tem a resposta de Cristo. Basicamente o nosso diálogo, a estrutura basicamente é essa. Você tem o pedido, versículo 13, que esse homem faz, no meio da multidão. Mestre, ordena o meu irmão, dá uma ordem para o meu irmão para que ele reparta a herança comigo. Aí você tem a resposta de Cristo, e a resposta de Cristo tem 3 partes. Cristo responde com uma pergunta, Cristo responde com um ensino ou recomendação, e depois no final, para desenhar, eu conto uma parábola. Cristo conta uma parábola. Deu para entender então o esqueleto aqui? A gente está diante de um diálogo. Então você tem um pedido e depois a resposta de Cristo a esse pedido. Como que a resposta de Cristo se dá? Se dá em 3 momentos. Cristo responde com uma pergunta, Cristo responde dando um ensino ou uma recomendação, e no final ele conta uma parábola. Tá? Então vamos devagar aqui, ver que a gente pode relembrar. Creio que eu não vou falar nenhuma novidade, assim espero. Normalmente quando a gente fala novidade está errado, né? Enfim, nas aplicações de repente é o lugar para algumas novidades, porque a gente aplica para pessoas que estão passando pelos mais variados tipos de desafios. Mas eu espero não falar nenhum tipo de novidade. Então o que nós temos aqui nesse versículo 13, o que está por trás desse pedido desse homem? É uma disputa que existia entre 2 irmãos. E fazia parte, só relembrando algumas questões simples, né? Fazia parte da cultura judaica que quando, né, um pai já tivesse morrido ou estava às vésperas disso, os irmãos já de alguma forma resolvessem a questão da herança. E fazia parte, assim como eu acho que de alguma maneira faz parte da nossa, que o irmão, se bem que eu acho que no nosso tempo já muda um pouco, mas na época deles, o irmão mais velho deveria ficar com a maior parte. Basicamente era isso. E esse homem que faz esse pedido, ele sabe que, isso faz parte da cultura judaica também, esses problemas de repartição de herança eram resolvidos por um rabi, por um mestre. Então esse homem que faz esse pedido, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele está numa disputa com o irmão dele, ele quer que o seu problema seja resolvido,
E ele sabe que esse problema vai ser resolvido por um rabi, por um mestre. E ele reconhece que Cristo é esse mestre. Ele tem esperança que Cristo, o rabi, o mestre, pode resolver o seu problema. E aí ele faz esse pedido. Então esse primeiro ponto do versículo 13 aqui, basicamente o que eu destaco é só isso. O grosso do ensino está a partir agora do 14, que é quando Cristo começa a falar. Pedido, alguém tem alguma dúvida sobre o pedido dele? O pedido é exatamente o que está aí. Não tem nenhum significado oculto não, tá? Ele é uma questão prática. Tem uma disputa entre irmãos, Senhor, ordena o meu irmão para que ele reparta a herança comigo. Então, por trás disso está essa cultura toda, né, que o irmão mais velho ele fica com a maior parte, e a esperança de que quem pode resolver é um mestre. E esse cara esse homem vê em Cristo esse mestre que vai poder resolver esse problema. Só isso. Tranquilo? Pode continuar? Beleza? Versículo 14, eu vou ler daqui a pouco, mas eu quero relembrar só a nossa... Opa, por favor. Sim. Sim. Exatamente. Sim. É porque a lei faz parte da cultura, né? Provavelmente se tivesse numa outra, por exemplo, na nossa cultura que eu digo assim, a nossa cultura não cristã, não estou falando aqui para a gente não, a gente está dentro de uma igreja, então pressupõe isso. Mas se muda a cultura, isso já não vale mais nada. É isso que, né, perfeito destaque, é isso daí mesmo. Mas só lembrando que essa lei faz parte dessa cultura. Se muda a cultura, essa lei não vale absolutamente nada. Se estivesse falando numa outra cultura, o aspecto legal, até porque já é outro, né? Mas perfeito, é isso daí mesmo, perfeito. Resposta de Cristo, 3 momentos. Cristo responde com uma pergunta, Cristo responde com uma recomendação ou um ensino, e Cristo responde com uma parábola. Preparados? Vamos lá? Então, primeiro, a pergunta que Cristo faz. Mas Jesus lhes respondeu, ou melhor, lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E essa normalmente, se eu faço a pergunta para Cristo, esse é o tipo de pergunta que, né, vai na jugular. Eu vou com a esperança de que Ele reparta comigo, né, que Cristo me ajude nessa repartição. E é isso aqui que Jesus Cristo faz. Primeira parte da pergunta é isso daqui. Homem. E aqui homem não é um tratamento desrespeitoso. Homem aqui é no sentido de que quando eu tenho intimidade com alguém, eu não trato como Cristo tratou. Eu não trato como homem. De repente eu uso outro tipo de expressão. Mas quando Jesus Cristo intencionalmente usa a expressão homem, ele quer deixar bem claro, e aí a continuação da frase indica um pouco isso. Eu não tenho intimidade contigo. É uma pessoa de alguma forma estranha. Cristo, é óbvio, ele conhece a intenção daquela pessoa. Cristo, ele lê corações. Cristo sabia, inclusive, não só das palavras, ele sabia da motivação por trás das palavras. E sabendo de tudo isso, Cristo trata esse homem com respeito, mas dessa forma: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então o que eu destaco aqui é que Jesus não quis se envolver na disputa daquele homem e nem ser usado como um meio para que aquele homem conseguisse a sua parte na herança. Então a primeira parte da resposta é essa: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, espera um pouquinho. Calma aí. Segunda parte é uma recomendação ou um ensino, tá? Que ele faz. Versículo 15. Acompanhe aí. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Primeira parte, responde uma pergunta com uma pergunta: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ou seja, eu não vou resolver, olha só que interessante, eu não vou resolver esse problema que você quer que eu resolva. Na verdade, eu vou resolver um problema que você tem, mas nem tem consciência dele. Deu para pegar? Eu não vou resolver esse problema que você está levantando. Qual que é o problema que ele está levantando?
resolver a questão da herança. Na verdade, primeiro eu vou torná-lo consciente de um problema que você tem, mas você nem sabe que ele existe. É mais profundo ainda. Resolvendo isso que é mais basilar e fundamental, os outros vão se seguir. O que te leva a achar que eu posso... realmente, Jesus Cristo podia resolver o problema dele. Mas o que te leva a achar que eu posso resolver o seu problema é que você acha que o seu grande problema é esse. A questão da repartição. Não. O seu problema é muito mais profundo. É um problema de coração. Lembra de coração ontem que nós falamos? Né? A visão que nós temos da vida, seja ela qual for, certa ou errada, ela não é influenciada não, tá? Ela é definida por aquilo que vai no nosso coração. O que eu amo e o que eu odeio tem a ver com aquilo que governa e orienta o meu coração. A forma como eu apresento o assunto, o tom que eu dou aos meus estudos, os tipos de perguntas que surgem, né? A minha abordagem aqui na sala, aqui no templo com vocês, os tipos de pergunta que surgem, nenhuma pergunta surge no vácuo, e nenhuma aula surge no vácuo. Elas são orientadas por aquilo que governa o nosso coração. As nossas falas, os nossos silêncios. E aquele homem era governado. Ele achava que o grande problema da vida dele era o quê naquele momento? Questão da repartição. Não. Tem uma coisa mais profunda no seu coração. E esse é o seu grande problema. Só que a grande questão é que você ainda nem tem consciência. Mas eu vou te deixar consciente. Então ele faz essa pergunta e agora ele dá essa recomendação ou esse ensino. Se você acha que a expressão recomendação é muito light, tudo bem. O ensino. Um ensino propositivo. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Alguns destaques que eu quero fazer e depois vocês levantem alguma questão que de repente eu esqueci. Vamos lá. Primeiro, Jesus adverte sobre o perigo da avareza na nossa vida. O apego que nós temos às questões materiais. Perceba que cristianismo não é platonismo. E nem neoplatonismo. Olha isso, mas precisava, domingo de manhã, já começar com as expressões? Calma, se eu entendi, todo mundo pode entender, pelo menos nas linhas gerais. O platonismo acreditava numa dualidade da nossa realidade. E tem uma coisa que é muito simples, que eu quero destacar aqui. Tá? O pensamento platônico parte do princípio que aquilo que é imaterial é bom. Aquilo que supostamente é espiritual é bom. Agora, aquilo que é material é essencialmente ruim. Então, para Platão e para o pensamento posterior a Platão, que ficou conhecido, né, como os seguidores de Platão, enfim, eles partem do princípio que questões não materiais são boas, questões materiais, ruim. Tanto é que eles olham para o corpo do ser humano, que é material, e corpo é coisa ruim. É daí que surge aquele pensamento que o corpo é a prisão da alma. Você experimenta coisas ruins na sua vida, tristezas, angústias, entre outras coisas, porque você está preso ao seu corpo. Mas vai existir, esse é o evangelho do platonismo, mas existirá um tempo em que o seu verdadeiro eu será liberto, será emancipado da prisão da sua alma, que é o seu corpo. Aí sim você vai experimentar a plenitude da vida. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Até porque as escrituras, elas apontam para um centro, um eixo, um eixo a partir do qual tudo gira, que é a pessoa e a obra de Cristo. E Cristo é o verbo que se encarnou. Ele tornou-se carne. Deus é aquele que criou tanto o imaterial e o material. Perceba como, às vezes, né, se eu começasse a me empolgar para explicar um pouquinho o platonismo, né, da forma como eu explico, você acha até que é uma coisa boa, né? Não, é extremamente perigosa. Quando você acha que questões materiais são essencialmente em si coisas ruins. E o que é bom é simplesmente aquilo que é espiritual ou imaterial. Então, de alguma forma, é insultar a criação de Deus. Porque Deus é aquele que criou a espiritualidade e a materialidade. Nós fomos criados por Deus dessa forma.
com corpo e alma e espírito. E Cristo redime o ser humano por completo. Corpo, né, a parte material, e a parte imaterial, alma e espírito. A Bíblia utiliza as expressões para falar sobre uma mesma questão. Alma e espírito, não tem distinção nas Escrituras. Tá? Então, primeiro ele quer deixar bem claro esse perigo da avareza. Então, a avareza, um destaque que eu quero fazer sobre a avareza. A avareza, em termos de essência, não tem a ver com quantidade. Até porque você sabe muito bem que existem avarentos ricos e avarentos pobres. Existem ricos que não são apegados à questão material. Existem ricos que são apegados à questão material. Existem pobres que não são apegados à questão material. Existem pobres que são apegados à questão material. Então, a avareza, essencialmente, não é qualificada pela quantidade, não é definida pela quantidade. É definida pelo quê? Pelo apego idólatra do seu coração àquilo que você tem. Não precisa ter muito para ser avarento. Não precisa ter muito para ser avarento. E não significa que quem tem muito, em si já é um avarento. Não. Tem pessoas que, pela graça de Deus, Deus operando nela, né? Arrependimento, fé, maturidade, apego a Deus e não às coisas, elas têm muito. Mas elas sabem que se Deus de repente tirar esse muito que elas têm e colocar agora no nível médio ou no nível baixo, elas continuarão pela graça de Deus sendo fiéis a Deus. Porque o apego do coração não está nas coisas. O apego do coração não é um apego idólatra, é um apego em termos de adoração ao doador dessas coisas. Dá para entender? A avareza não tem a ver essencialmente com quantidade. Tem a ver com a atitude do seu coração em relação àquilo que você tem. Tá? Seja muito ou seja pouco. É uma atitude do coração, enfim. E eu quero 3 citações aqui. Uma citação não bíblica e 2 citações bíblicas que nós leremos juntos. Primeiro, uma citação de um bispo anglicano do final do século XIX, J.C. Ryle, ou Ryle, né, como alguns dizem. Olha só o que ele disse. Precioso isso aqui. Não existe nenhum outro pecado ao qual o coração é mais propenso do que a cobiça. E ele continua: guerras, conflitos, brigas, divisões, disputas, inveja, ódio, de todos os tipos, manifestados tanto em público quanto em privado, tudo isso tem a mesma fonte. O quê? Cobiça. Quando uma pessoa tem um apego idólatra a algo, se ela tiver que mentir para ter isso, ela mente. Se ela tiver que enganar para ter isso, ela engana. Se ela tiver que matar, ela mata. Tanto no nível mais particular, quanto no nível de nações em relação a outras nações. A história nossa, tanto bíblica quanto pós-bíblica, ela é abundante em ilustrar isso. Eu acho que nem precisa dar tantos exemplos, né? As guerras são causadas por vários motivos, mas sempre o motivo econômico, ele transita ali. Claro que existem outras motivações étnicas, motivações religiosas, mas quando você é cobiçoso, quando você deseja algo que é proibido, se aquilo toma o seu coração, você faz o que tiver que fazer para ter. Né? Aquilo que está comichando. Enquanto você não comiche e resolve aquilo, você não sossega. Mesmo que estrague aquilo que, né, a área do seu corpo que você está comichando. Cobiça tem a ver com isso. E aí eu quero lembrar com os irmãos 2 textos, algumas páginas para frente, Lucas 16, por favor, vamos lá. Lucas 16, 13. Texto bastante conhecido e que ilustra muito o que nós estamos falando aqui. Lá está escrito assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vamos ler todos juntos o final aqui? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Perceba que intencionalmente existe esse paralelo entre servir a Deus e servir às riquezas. E não só o paralelo, é um paralelo que mostra uma impossibilidade. Quando você está em um, você desprezou o outro. Quando você está no outro, você desprezou o um. Impossível ter conciliação. Impossível ter paz
Paz em termos de adoração. Se você adora a Deus, você não adora aquilo que Deus criou. Se você adora qualquer coisa que Deus criou, aqui especificamente a riqueza, você não está adorando a Deus. Você está numa relação não de adoração em relação a Deus. Você está numa relação de rebelião em relação a Deus. Uma das essências do pecado. E um outro texto, um pouco mais à frente, primeira carta de Paulo a Timóteo, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, o 9 e o 10. Deixa eu ver se eu anotei certo. Sim. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, o 9 e o 10. Acompanhe a leitura. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Vamos ler todos juntos o 10? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Total relação com o que a gente está falando. Total relação. Dinheiro em si não é ruim nem bom, em si não, mas ele pode ser ruim ou bom na relação que nós temos com ele. E no caso aqui o autor destaca, Paulo destaca, né, que os que querem ficar ricos caem em muitas tentações e ciladas. Ele continua, o 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de alguns males. Na minha Bíblia não está escrito isso. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O apego idólatra que nós temos às questões materiais. Perceba que, eu acho que é algo que eu vou destacar daqui a pouco, nem sempre quando alguém é abençoado financeiramente significa que é bênção de Deus. Não, necessariamente não. E nem sempre quando uma pessoa passa toda a sua vida, ou boa parte da sua vida, no momento de dificuldade financeira, significa que é desaprovação de Deus. Em si, não. A gente tem que analisar como que a pessoa obteve essa riqueza e como que essa riqueza ressoa na relação com o seu coração. Se a riqueza não é um Deus para você, se você, rico ou pobre, continua glorificando a Deus, louvando a Deus, dependendo de Deus, levando as suas angústias, incertezas, dúvidas que você tem aos pés de Cristo, na riqueza ou na pobreza, isso é uma coisa. Agora, afirmar, não existe ensino bíblico que chancela as seguintes afirmações: sempre a pobreza é um sinal que Deus está castigando a pessoa. Não. E sempre a riqueza é o sinal que Deus está abençoando a pessoa. Não. Em si, não. Existe todo um contexto que você vai ter que analisar para saber. Tem pessoas que ficam ricas e que se afastam de Deus. Tem pessoas que ficam ricas e ficam extremamente gratas a Deus. Aí que vai começar, né, uma caminhada com Deus mais firme e constante. Tem pessoas que ficam pobres e se afastam de Deus. Inclusive blasfemam contra Deus. Tem pessoas que ficam pobres, choram, se ajoelham, colocam-se diante de Deus o seu espanto, a sua tristeza, mas falam: Senhor, é com o Senhor que eu vou ficar. Com muito ou com pouco é com o Senhor. Tem pessoas que só começam a enxergar algumas realidades bíblicas, espirituais, começam a ter um novo relacionamento com Deus na pobreza. Então percebam que em si o contexto, ele não vai, em si a riqueza ou a pobreza, ela não define se é bênção ou maldição. É a relação que você tem com Deus que vai determinar a relação que você tem com as coisas. Tranquilo aqui? Ok? Estou falando, está dando para entender? Beleza? Deixa eu ver se eu destaco mais alguma questão aqui. Não. Agora nós vamos para o último ponto, que é a parábola. Antes, só fazendo então uma retrospectiva, relembrando o que nós vimos até aqui. Então, um homem faz um pedido para Jesus, que Cristo possa intervir, né, na situação que ele está passando. Ele faz um pedido e Cristo dá uma resposta em 3 etapas. O que Cristo faz em primeiro lugar? Responde com uma pergunta. Segundo lugar,
dá um ensino ou dá uma orientação ali, uma recomendação. E para esclarecer essa recomendação, ele conta essa parábola, que é a maior parte do nosso texto, a partir do versículo 16. Então, vou reler junto com vocês, vamos ler de forma alternada novamente. Eu leio 16 e nós vamos assim até o 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E disse, olha só o que ele vai fazer. Ele não sabe o que vai fazer, agora ele sabe o que vai fazer. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Mas Deus lhe disse, olha só a avaliação que Deus faz da decisão dele. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Exatamente. Então nós vamos lá. Eu quero destacar, fazer alguns destaques. Se eu esquecer de algo aqui, não vai ser nenhuma análise muito sistemática. Deixa eu só abrir de novo no nosso texto, que é Lucas 12. Isso, deixarei aqui. Alguns destaques que eu faço da parábola que Cristo conta, para aprofundar, expandir e aprofundar o ensinamento que ele já estava dando, na sua pergunta e na sua recomendação. Então, o que essa parábola pode nos ensinar? Em primeiro lugar, a abundância em si, ela não é sinal de bênção, como eu disse para vocês. Riqueza em si não é sinal de bênção, e essa coisa toda. E aonde que eu vejo isso no texto? Versículo 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. Imagina que você, a tua fábrica, que estava passando por uma dificuldade, agora a produção aumentou, contratando muita gente, produzindo, bombando. Se é agricultor, então está bombando o seu campo. Isso, na parábola, foi bênção? Na parábola em si. Isso redundou em adoração na vida daquele homem? A gente sabe o final. Esse texto aqui nós já lemos várias vezes. Aqui, pelo menos, 2 vezes já. Acho que quase 3 vezes nós já lemos essa manhã, não sei se prestou atenção. A gente sabe o final da história. Aqui ninguém vai reclamar de spoiler, porque a gente já conhece tudo que vai acontecer lá na frente. O campo desse homem produziu em abundância. Esse homem ficou mais crente? Esse homem se apegou a Deus? Dá para afirmar que, biblicamente, bênção em si... Dá para afirmar categoricamente que sempre prosperidade material é sinal de bênção? Bom, aqui parece que não foi. E eu lembro de uma definição que provavelmente não é a melhor, não é a mais detalhada, mas eu creio que ela é bíblica e, na minha opinião, é a melhor em termos de concisão. Definição de bênção, a melhor que eu conheço em termos de concisão. O que é bênção? Tem várias respostas, mas bênção, aqui eu aprendi e compartilho com vocês, creio que vocês conhecem também. Bênção é tudo que te aproxima de Deus. Bênção, o que é bênção? Eu sei que tem várias respostas, algumas são mais detalhadas, enfim, mas creio que essa é a mais concisa e totalmente bíblica. Bênção é tudo aquilo que te aproxima de Deus. Nesse caso, a prosperidade material em si, nessa história que nós vemos aqui, embora a gente não conheça todo o final, não foi em si, não. Às vezes, como eu disse para vocês, a pessoa só se aproxima de Deus quando ela está, usando uma linguagem bíblica, com a boca no pó. Somente com a boca no pó é que a pessoa vai se aproximar de Deus. Às vezes, com saúde, a pessoa não se aproxima de Deus. Mas às vezes na doença ela se aproxima de Deus. E o que eu vou falar aqui é com muito cuidado, John Piper que diz isso. Ele tem vários livros, mas um livrinho que eu quero destacar é um livreto pequeno da editora Vida Nova. O nome do livro, salvo engano, é No Leito, Lições do Leito, uma coisa assim. Depois eu pego o nome. Lições que aprendi no leito de hospital, algo parecido com isso. Então, um livro pequeno, você lê numa sentada, bem baratinho. Primeira parte do livro,
John Piper narra as expectativas. Ele teve um câncer, ele lutou durante uma parte da vida dele contra um câncer, foi diagnosticado com câncer. Então, na primeira parte do livro, ele narra as expectativas que ele tinha antes de ir para o hospital, antes de começar o tratamento. Ele narra de maneira, quem conhece o John Piper, de maneira bem didática, enfim, sempre bíblico. E na segunda parte do livro, depois de ter passado pela experiência do hospital, o que ele aprendeu. O título, Lições de um leito de hospital, acho que esse é o título mesmo. E aí ele narra aquilo que ele aprendeu, as considerações que ele fez enquanto ali no leito, medo, incompreensão, fé, momentos onde ele se deparou com a fraqueza e a fragilidade física, emocional, psicológica, espiritual também, a dependência, a providência de Deus. Depois ele narra no final essas impressões que ele teve. O livro é precioso. Se você não leu, leia, dê para alguém, se você desenvolve ministério de capelania hospitalar, vale a pena, é fantástico. E aí John Piper, dizendo que desse ponto de vista, que bênção é tudo que te aproxima de Deus, desse ponto de vista, o câncer foi uma bênção para ele. Porque foi nesse momento, foi nesse momento em que ele experimentou verdades de Deus que ele provavelmente não experimentaria se tivesse com saúde. David Paulinson, no outro livro precioso, chamado Como Acontece a Santificação, editora Fiel, ele diz que 5 coisas te transformam. 5 verdades, toda transformação espiritual, todo amadurecimento espiritual, sempre, não tem exceção, sempre ocorrem num determinado contexto, onde 5 verdades vão te transformar. Primeiro, Deus te transforma. Segundo, a palavra te transforma. Toda transformação vem de Deus. Quando você abre esse livro e se dedica a ler esse livro, você sabe que esse livro te confronta, te conforta, te instrui, te dá umas pancadas, faz carícias, te orienta, te reorienta, recalibra o seu coração. Então toda mudança que acontece num contexto onde 5 verdades te transformam. Não tem exceção. Deus te transforma, a palavra te transforma, bons amigos te transformam. Tem que lembrar das 5 agora, eu falei que são 5, Deus te transforma, a palavra te transforma, bons amigos te transformam, dificuldades, sofrimento te transforma. Não existe possibilidade de amadurecimento sem sofrimento. Ninguém amadurece sem sofrer. Não existe atalho. Quero amadurecer, mas essa questão, tudo bem, Deus te transforma, estamos junto. Palavra te transforma, estamos junto. Amigos, estamos junto. A última é você mesmo se transforma. Eu explico no final. Mas essa quarta que você disse, não tem como cortar? Não tem. Eu também queria cortar, mas não dá. É impossível. Se você quer amadurecer na vida cristã, você sabe, você vai sofrer. A grande questão é que você fala assim, tudo bem, Nilson, só que então, se é para sofrer, eu prefiro então não amadurecer. Você vai sofrer do mesmo jeito. Não tem como não sofrer. Não tem como não sofrer. Então Deus te transforma, a palavra te transforma, bons amigos te transformam, o sofrimento te transforma e, por fim, você se transforma. Dentro desse contexto todo. É você que tem que se arrepender. É você que tem que crer. Eu não consigo ler a Bíblia pelo presbítero Eduardo. É o presbítero Eduardo que vai ter que ler a Bíblia por ele. Obviamente, existe algum contexto que tem uma exceção. De repente, se alguém foi impossibilitado de ler, então você lê. Mas mesmo assim, quando eu visito alguém no hospital que de repente não consegue ler, ou porque não sabe ler, ou porque tem algum problema visual, quando eu começo a... Posso começar a ler? Aí eu começo a ler a Bíblia para ele. É ele que vai ter que fazer um esforço para entender. Existe pessoalidade, deve existir intencionalidade nesse processo todo de busca por maturidade espiritual. Então, sempre quando você experimenta mudanças positivas na sua vida, do ponto de vista bíblico e espiritual, essas 5 verdades estão operando. Sempre. Aquele homem lá, em si, aí voltando, eu abri esses 2 parênteses, tiro essas 5 verdades, volto para o John Piper,
E eu quis ilustrar só essa questão da definição de bênção. Bênção é tudo aquilo que te aproxima de Deus. E nesse ponto de vista, às vezes coisas que para o mundo são negativas, do ponto de vista do projeto de Deus, são as dificuldades que vão ser aquele que irá ser, é a dificuldade que irá ser aquele contexto que você vai buscar Deus. Porque às vezes, quando tudo está ok, você não busca Deus. Tá? E Deus, por ser bondoso, e Ele querer o seu bem, o nosso bem, Ele coloca dificuldades para te moldar. Ou às vezes ele usa as dificuldades que você mesmo né? Você fez escolhas erradas, mas se você é filho de Deus, você vai se arrepender, você vai voltar para Deus, você vai ter fé novamente em Cristo, e você vai voltar. Algum irmão, acho que ia fazer alguma pergunta, alguma colocação, e eu interrompi. Alguém ia falar aí? Ali. Ah, tá, ali. Nesse também, é que ele narra nesse pequenininho. Né? Mas uma das características do John Piper, às vezes, é a repetição de ideias, né? Em vários livros. Ou seja, um exemplo, em todo livro ele vai falar da glória de Deus, né? Da alegria de Deus. E nesse provavelmente ele deve falar, esse eu não li. Sei que existe, esse eu não li. Mas esse provavelmente ele vai focar ainda mais. Mas ele narra também, né, de maneira um pouco indireta, nesse outro livrinho. Obrigado por ter lembrado. Obrigado. Então, esse é um destaque que eu faço. Um outro destaque. Versículo 17, a gente vai ler aqui de novo, mas antes eu quero destacar o que eu vejo ali. O homem rico da parábola é alguém que só olha para si. Ele não busca conselhos com Deus e nem com outro homem. Olha só o que está escrito no versículo 17. E arrazoava, né, e falava, discutia, debatia consigo mesmo, dizendo o quê? Olha só o que ele disse. Vou buscar Deus agora? Não. Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele tem uma dificuldade, e olha só que dificuldade que ele tem. É uma dificuldade que eu queria, a princípio. Eu não sei se eu estou fazendo uma boa escolha quando eu falo o que eu quero. Mas, a princípio, eu acho que todo mundo queria ver o seu campo produzir em abundância. Alguém diz não para isso? Acho que não, né? Ninguém diz não para isso. Na sua fábrica, que você quer que produza bem. Se você é professor, você quer melhorar, você quer ver mais pessoas entrando para a sua escola. Se você é agricultor, você quer ver o seu campo produzindo. Então, olha só o problema que ele tinha. O problema que ele tinha é que o campo estava produzindo muito, em abundância. E aí ele se vê numa crise existencial que ele fala, que direi? Primeiro, o texto diz que ele falava com quem? Com Deus? Não. Com alguém? Não. Consigo mesmo. Né? Consigo mesmo. E ele dizia o quê? O que eu vou fazer? Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Ele é um homem que só olha para si. Ele não tem uma visão, ele só tem uma visão horizontal da vida. Ele só pensa em horizontalidade. Ele não tem visão vertical da vida. Ele só pensa na realidade material. Ele não pensa na realidade espiritual. Inclusive, ele redireciona, né, essa relação que ele deveria ter com Deus, ele diviniza o quê? A propriedade. Né? E aí, continuando, versículo 18, olha só o que está escrito lá. E disse, farei isso. Aí ele toma uma decisão. Vamos ver se a decisão é boa. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o produto dos meus bens. Dificuldade dele é que tem muito. Muitas pessoas queriam ter essa dificuldade. E aí ele fala com quem? Com ele mesmo. O que eu vou fazer? E aí ele vai lá e toma essa decisão fantástica. Vou destruir o que eu tenho para ter espaço para colocar o que está chegando agora. Então, se no versículo 17, eu creio que o texto nos mostra que ele não tem nenhuma noção de relacionamento com Deus, ou de pelo menos buscar alguém mais sábio que ele, no versículo 18 ele mostra que não tem nenhum tipo de sensibilidade social. Porque, né, às vezes acontece isso, né? Você tem lá, principalmente as meninas, né? Não sei, eu acho que aqui em Poá todo mundo as meninas devem ser assim, devem gostar de muito sapato, de muita roupa, essa coisa toda. Então vamos supor que você tenha lá umas 20 roupas, eu sei que é pouco para mulher, tá? Mas meu exemplo é só, você tem umas 20 calças, umas 20 calças e umas 40 botas, né? Eu sei que é pouco, repito, eu sei que vocês gostam demais, mas vamos supor que é isso. E aí,
chega o seu sei lá, aniversário lá de 15, 20 anos, e aí você ganha, né? A amiga do trabalho dá, a amiga da faculdade dá uma para você, o pastor dá, o presbítero dá, e as amigas dão aquela coisa toda, e você ganha mais umas 20. Ou seja, o guarda-roupa produziu em abundância. E aí você fala consigo mesmo: o que farei para resolver esse problema? Já sei o que eu vou fazer. Você não consulta Deus, não consulta alguém mais sábio que você fala: vou destruir não, vou pegar todas. Ou melhor, se você for igual o cara da parábola, você vai destruir o que você tem para ter espaço para mais calça e mais sapato. Se você tiver sensibilidade espiritual, você vai de alguma forma dar graças a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que está chegando. E um dos sinais que você tem sensibilidade espiritual, além de ter pedido a direção de Deus, é que essa sensibilidade espiritual vai ser traduzida necessária e obrigatoriamente, porque quem ama a Deus necessariamente ama o próximo. Então calma aí, eu tenho umas colegas aí que não têm. Então essas 20 calças eu vou doar, se elas estiverem em boas condições, né? Algumas vocês vão cortar para fazer bermuda, tem aquela coisa toda, né? E as calças e as botas, boas condições, vai dar para alguém. Esse cara não pensou em nada disso. Não teve nem sensibilidade espiritual, pedir a direção de Deus. E isso, é claro, vai desembocar em ausência, num vazio de sensibilidade social. Não distribuiu para ninguém. Versículo 19. Lá está escrito assim, vamos ler todos juntos? Então direi à minha alma. Olha só, ele está falando com ele mesmo, de novo. Do início ao fim, só ele. Vamos lá. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. O que ele vai fazer? Descansa, come, bebe e regala-te. Regala-te, eu sei que ninguém usa essa palavra, né, normalmente, mas é alegre-se, farte-se, divirta-se, né, curta, regale-te, ou regala-te, perdão. Então, não tinha sensibilidade espiritual, não tinha sensibilidade social de alguma forma, e o homem rico da parábola só se preocupou com o aqui e agora. O que eu vou fazer depois que eu tomei essa decisão brilhante? 4 coisas básicas aqui. Descansa, depois de eu ter ignorado a Deus, depois de não ter ligado para ninguém, o que eu vou fazer agora? Vou descansar, vou comer, vou beber e vou me divertir. For fun, vou me divertir. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de perspectiva da eternidade. Ele não tem nenhuma noção de que um dia ele vai ter que prestar contas disso tudo para o Deus que criou ele e que deu tudo o que ele tá tendo ali. Está dando para entender? Beleza? Eu acho que assim, o que está aqui é simples da gente entender. Mas por ser simples é muito desafiante, porque quem dera que a gente não passasse, né, por algum tipo de dificuldade que ele passou também. Que Deus nos livre de passar exatamente isso. Mas eu creio que se você for, a não ser que a turma de Poá seja muito diferente de toda do mundo, né? Mas lá em Minas a turma é assim, em São Paulo já sei que é assim, que nós lutamos, né, infelizmente com ídolos no coração. E a questão financeira, a questão das riquezas, a questão de como lidar com a materialidade na nossa vida é um grande desafio ainda. E eu creio que ela vai continuar sendo do lado de cada eternidade até Cristo voltar. Exatamente isso. Exato. Texto, não anotei aqui, mas perfeito, é isso mesmo. Nós pedimos, porque nós erramos no nosso pedido, porque nós pedimos mal, né? E é Tiago, né? Um pouco depois, na verdade um pouco antes, quando ele fala de como que é o trajeto. A tentação, o pecado, ele tem um roteiro, né? O pecado, primeiro, você olha, você deseja, e quando você pega naquilo, né? Na verdade, o pecado acontece primeiro no coração, né? Aquilo que te seduz. Achou esse texto que eu estou falando? Tiago, a origem do pecado, lá no 12. Bem-aventurado o homem que... Eu vou deixar os irmãos abrirem, por favor. Vamos lá? Tiago 1:12.
Tiago 1:12. Lá está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso em relação a qualquer pecado, de qualquer área, né? Obviamente também essa questão da sedução, né? Existem alguns pecados que nascem no olhar. Nascem no olhar. Essa é a essência, inclusive, daquilo que aconteceu lá no Éden, né? Quando Eva olhou e viu que o fruto era agradável aos olhos, aquilo provocou algo no coração. Na verdade, o coração já estava envolvido nisso antes. É o coração que direciona os nossos olhos, algo que a gente olha e que deveria afastar o olhar. A gente continua olhando, aquilo de alguma forma seduz, vai tomando, né, lugar no nosso coração até conceber, dar luz ao pecado, o pecado consumado dá luz à morte. Enfim, bem lembrado. E aí, nós temos no versículo 20 e 21, a avaliação que Deus faz desse comportamento desse homem, né? Deus classifica esse comportamento como uma loucura. Mas antes eu quero destacar algumas questões, algumas perguntas. Você está preparado para o dia em que Deus pedir contas sobre o que você faz e o que você tem feito da sua vida? Obviamente essa pergunta faço para mim. Como você se preparou ou está se preparando para esse dia? Como você tem usado os dons que Deus dá a você, né? O chamado, né, que Deus faz. Não estou falando aqui do chamado para salvação, parte do pressuposto que a pessoa é salva, ponto. Mas você, sendo um cristão, como você tem usado os dons que Deus te dá, te deu? Você tem desprezado, você tem usado, como você tem usado? É para a glória de Deus? Se é para a glória de Deus, realmente pessoas têm sido edificadas. As igrejas, né, a igreja aqui especificamente, tem sido fortalecida na instrumentalidade dos dons específicos, individuais de cada um dos irmãos, né? Eu creio que, biblicamente, né, eu acho que isso é simples, uma das várias características de uma igreja saudável uma das várias características de uma igreja saudável é a seguinte: quando os membros individualmente têm consciência do seu chamado, têm consciência dos seus dons e utilizam os seus dons necessariamente dentro e fora da igreja, obviamente para a glória de Deus. E um dos sinais, algo que sinaliza que é para a glória de Deus, é que traz edificação para o corpo todo. Né? Aqueles que têm dons de ensinar, aqueles que têm dons mais relacionados ao cuidado com as pessoas, né? Quer você fale muito, fale pouco, seja tímido, se a pessoa é cristã, pelo menos um dom a pessoa tem. Pode ser que você não saiba o seu dom, essa é outra questão, né? Então converse com pessoas mais sábias, busque em oração. Tem bons livros que vão te ajudar nesse processo. Mas se você tem pelo menos, se você é cristão, pelo menos um dom você tem. Tem pessoas que têm 2, 3, 4, enfim, mas pelo menos um dom você tem. E como você tem usado o seu dom, né, na vida da igreja, dentro e fora da igreja? Isso é algo que a gente tem que pensar. Eu creio que nós aprendemos aqui também que existe uma riqueza assim, que a gente deve buscar, que é a riqueza espiritual. Nós devemos ser ricos para com Deus. Nós não devemos acumular tesouros nos céus, né? Até porque esse tipo de tesouro aqui, essa riqueza, não vai para o céu, né? Você não vai poder chegar, Senhor, isso aqui que eu consegui durante a minha vida toda, isso não vai entrar no céu, né? Mas uma riqueza que você deve buscar, não é que pode, nem que, né, talvez, não, que você deve buscar, que nós devemos buscar, é ser ricos para com Deus. Por questão de tempo, eu vou fazer a leitura do texto aqui de Mateus 6, 19 e 21, tá? Lá está escrito assim, um texto bastante conhecido, depois você confere. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói,
e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? De novo a questão do coração aqui, ó. Não é invenção lá de teólogo reformado, não. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mas como que nós podemos acumular tesouros nos céus? Antes de terminar a nossa aula aqui. Alguns destaques que eu faço. Nós acumulamos tesouros nos céus quando nós conhecemos e obedecemos à vontade de Deus. Nós acumulamos tesouros nos céus quando nós unimos conhecimento e obediência. Conhecimento e obediência. Todos aqui conhecem algo da palavra de Deus, alguns mais, outros menos. Independente se é mais ou menos, o que você conhece da palavra de Deus já é suficiente para você saber que algumas coisas você tem que fazer. É claro que não confie naquilo que você vai fazer. Confiança nossa em termos salvíficos é só em Cristo. Mas a gratidão que você tem, que você deve ter para aquilo que Cristo fez por você, deve te mover uma vida de consagração. Deve fazer com que você gaste sua vida, seu tempo, seu dinheiro, seus recursos no reino de Deus. Na igreja, fora da igreja, na família, no trabalho, na faculdade, naquilo que você faz dentro e fora da igreja. Gastar a sua vida naquilo que realmente tem valor. Isso tem a ver totalmente com acumular tesouros nos céus. Você acumula tesouros nos céus quando você ama a Deus acima de tudo, quando você ama o próximo como a si mesmo, quando você serve a Deus servindo o próximo. E para isso é necessário, primeiro, graça, favor imerecido de Deus, fé, boas obras, viver com Cristo, gastando a sua vida no reino de Cristo. E aí eu quero terminar aqui essa aula junto com vocês aqui, primeiro relembrando que Deus classifica este comportamento como uma loucura. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo. Não era, ele só falava com ele? Falando consigo mesmo, falando consigo. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A gente sabe que existem várias possibilidades na vida, É possível que você seja rico em termos de riquezas, materialmente. A pessoa é rica materialmente e rica espiritualmente. É possível que você seja rico materialmente, pobre espiritualmente. É possível que você seja pobre materialmente e pobre espiritualmente. Aí realmente tem que tirar o chapéu, Errou em tudo mesmo. Agora, é possível que você seja pobre materialmente, mas muito rico pela graça de Deus espiritualmente. Eu quero terminar com uma história que eu aprendi com John Piper também. É rápido, vou tentar ser bem rápido aqui. Primeiro é uma reflexão que ele faz bem rápido e depois ele conta uma breve história. Ele faz o seguinte, preste atenção nas palavras aqui, vou tentar ler bem certinho, respeitando a pontuação. Vamos lá. Ele diz o seguinte no sermão dele: você não precisa saber muitas coisas para fazer diferença para Deus nesse mundo. Não. Você não precisa saber muitas coisas. Você quer fazer diferença nesse mundo? Você não precisa saber muitas coisas. Mas você precisa saber poucas coisas que são grandiosas e estar disposto a viver por elas e morrer por elas. Pessoas que fazem uma grande diferença no mundo não são pessoas que dominaram muitas coisas, não, que querem abraçar o mundo, não. Pessoas que fazem diferença no mundo são pessoas que foram dominadas por pouquíssimas coisas que são grandiosas. Se você quer fazer diferença no mundo, você não precisa de um alto QI, você não precisa de uma boa escola, você não precisa nem de uma boa família e nem se vestir bem. Você só precisa saber poucas, básicas, simples, majestosas, óbvias, imutáveis, coisas eternas. Ser tomado por elas e estar disposto a entregar a sua vida por elas. E ele continua, ele diz assim: mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ser amados. Primeiro eu quero terminar os meus estudos, conseguir um bom emprego, encontrar alguém, como o J. Quest já dizia.
Uma bela casa, um belo carro, finais de semana longos, boas férias, envelhecer saudável, ter uma boa aposentadoria, morrer suavelmente, de preferência sem inferno. Sem inferno. Isso é tudo que a maioria quer. Você não dá a mínima se a sua vida conta nessa vida para a eternidade. E aí ele conta uma história, não é uma parábola não, né? É uma história verídica. E ele quer discutir com você o seguinte: o que é uma tragédia? Se alguém te perguntasse, Flávio, o que é uma tragédia? Como que você responderia? Cada um responderia de um jeito. Olha só o que ele pensou, interessante. Ele conta a história de duas mulheres. Uma mulher chamada Ruby Eliasson e Laura Edwards. Ruby e Laura. Elas foram mortas lá nos Camarões, no país africano dos Camarões. Ruby tinha mais de 80 anos, solteira, enfermeira. Ela entregou sua vida a uma coisa só. Qual que era essa coisa? Tornar Jesus Cristo conhecido entre os doentes e pobres nos lugares mais difíceis e inalcançados. Enfermeira, 80 anos, uma coisa só que ela queria, era isso. A Laura, médica nos Estados Unidos, se aposentou em parceria com Ruby, e também com mais de 80 anos. Ambas estavam indo a caminho de um vilarejo, quando o seu carro perdeu o freio, caiu num penhasco e as duas morreram na hora. E aí ele faz a pergunta: isso é uma tragédia? Isso é uma tragédia? Ele fala assim: ó, vou te mostrar o que é uma tragédia. Vocês não sabem o que é uma tragédia. Eu vou te mostrar o que é uma tragédia. Além de perder aqui isso aqui não é uma tragédia, não. Vamos lá, preste atenção. Bob e Penny se aposentaram 5 anos mais cedo dos seus empregos. Ele com 59 anos e ela com 51. Agora eles vivem na Flórida, onde navegam em seu pequeno iate, jogam softball e colecionam conchinhas. Basicamente esse é o sonho. Ele está falando no contexto norte-americano, né? Mas eu creio que a essência vale para o mundo todo. Basicamente esse é o sonho de vida de muitas pessoas. Isso, na opinião do John Piper, é uma tragédia. Perceba que não é pecado você querer se aposentar, não é pecado você gostar de viajar. Eu gosto muito, embora não faça tanto, porque eu não tenho a grana que vocês têm. Acho que não é pecado você colecionar conchinhas, né, essa coisa toda. A grande questão é você parar a vida né, e fazer isso. Né? E eu não coloquei uma parte que ele faz aqui, que imagina só no último dia. As duas médicas, o que você trouxe para mim? Né? O que você fez com a sua vida? Louco, essa noite vão pedir tua alma. O que você tem preparado, Laura e Ruby? Senhor, o Senhor sabe o que nós fizemos. E vocês, Bob e Penny, Senhor, está aqui, nós trouxemos conchinhas para o Senhor. Né? E aí, a palavra que ele termina a parábola: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Uma frase que o Philip Yancey, que é o autor que eu gosto bastante, ele disse que tinha no escritório dele, se não me engano, era a seguinte: somente uma vida, ela logo passará. Somente o que é feito por Cristo permanecerá. Somente uma vida, ela logo vai passar. Eu, quando eu tinha a idade da turma aqui, né, eu nunca imaginei. E com 41, passa muito rápido. Nunca pensei que ia passar tão rápido. Eu tenho dificuldade ainda de achar que eu tenho 41. Eu sei que vocês vão dar risada, porque vocês acham que eu tenho muito mais, mas enfim. Mas, tirando essa piada sem graça, passa muito rápido mesmo. E a gente só tem uma vida. E ela vai passar muito rápido. Somente o que é feito por Cristo permanecerá. Invista em todos os aspectos no reino de Deus. Que a igreja presbiteriana de Vila Varela, né? Que as igrejas aqui de Poá, que as igrejas aqui dessa parte desse interior aqui de São Paulo, que a igreja de Cristo no mundo todo, mas falando especificamente cada cristão, criança, jovem, adolescente, homem, mulher, senhor, senhora, que nós tenhamos, pela graça de Deus, que Deus coloque no nosso coração as prioridades da vida, aquilo que é realmente prioritário, que nós possamos curtir, gostar de arte, assistir filme de maneira correta, de maneira que glorifique a Deus, evitar alguns, música, pensar na igreja, fora da igreja, estar junto da turma, se alegrar, chorar junto, mas que a gente possa fazer tudo isso para a glória de Deus.
E se for para a glória de Deus, nós vamos nos alegrar com isso e pessoas serão edificadas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Não entendi. A loucura dos ignorantes? É por aí? Que a sabedoria dos homens. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Perfeito. Meus irmãos, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Não sei se tem alguma pergunta. Alguém quer destacar alguma coisa que não foi destacado? Eu creio que pelo estilo, que foi mais uma devocional, eu acho que, né, a gente deixa um pouquinho até vocês pararem de fazer perguntas, né? Mas eu queria que vocês participassem sim, tá? Embora eu tenha falado bem mais. Ontem foi no estilo mais de aula, aquela coisa meio assim. E hoje eu quis fazer dessa forma um pouco meio devocional, mas liberdade, tá? Eu falo brincando aí que é para fazer perguntas fáceis. Se fizer difícil, eu não souber, não vou responder mesmo, tá? Mas fiquem à vontade aí para... Nenhuma? Tranquilo? Deu para entender? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe.